Boa noite, gente. Então, já são 6 horas, eu só vou esperar mais alguns minutinhos, né? Ver se mais pessoas vão chegando para a gente já dar início à apresentação. Ok? Boa noite, professora Amparo. Estão me ouvindo? Tudo bem? Boa noite, Rafa, boa noite a todas. Bom, eu liguei aqui minha câmera e o microfone. Ah, sim, apareceu. Muito bem. Tudo bem? Boa noite. Vai demorar um pouquinho, né, para esperar. Quando for iniciar, você me dá um sinal, tá bom? Certo, certo. É porque fica aparecendo as notificações, aí é bom já um Sim, número grande de pessoas. certo.
Então, boa noite. Queria dar as boas-vindas aí para todos que estão participando e vamos dar início à apresentação de hoje. Boa noite, professora. Boa noite. Então, gente, começando mais um dia do evento Interfaces em Arqueologia, Perspectivas e Projeções. Hoje nós temos a convidada Maria do Amparo de Carvalho, professora e doutora da Universidade Federal do Piauí, com o tema Arqueologia e Campos de Batalha. Eu sou mestranda, me chamo Rafaela Rodrigues, e hoje a gente vai dar essa discussão, vamos fazer essa discussão sobre arqueologia em campo de batalha e sobre e especificamente a arqueologia na Batalha do Genipapo. E é isso. Se a professora já quiser começar a se apresentar ou começar a apresentação. Obrigada. Oi, boa tarde, Rafaela. Tarde. Boa tarde a todas e a todos, né? Vi aqui que tem bastante gente, tem os alunos, tem pessoas convidadas. Quero agradecer por esse momento, a você, Rafaela, pelo convite, as professoras Ana Luísa, Aline. Agradecer essa oportunidade, né? Esse convite para estar aqui falando sobre, de uma certa forma, sobre a minha vida acadêmica, né? E um pouco dessa minha trajetória de pesquisa, né? Dialogando também aqui com a Rafaela, que a Rafaela é minha orientanda, e eu aprendi desde cedo que quando a gente aprende as coisas, aprendi isso com o meu orientador também lá no doutorado, né? Que ele dizia sempre assim: a gente aprende estudando, mas a gente aprende também com as pessoas, fazendo com as pessoas, ouvindo também, estando atenta a essas experiências das outras pessoas, que já passaram por experiências, né, que talvez outras pessoas também vão passar, né, principalmente a experiência na vida acadêmica. Muito bem. Rafaela, você vai me dizendo aí se estão me ouvindo bem, se eu posso continuar assim. Sim, Eu não estou vendo nada aqui, quer dizer, eu só estou vendo a tela, não vejo ninguém, tá? Então a senhora vai ver só a sua apresentação e qualquer coisa eu vou mediando aqui, eu vou falando. Por favor, né? Tudo bem. Tá bem. Pois bem, gente, então eu queria, nesse momento, iniciar falando um pouco, assim, de como foi minha trajetória acadêmica. Eu me lembro, assim, que antes mesmo de entrar na graduação, eu já tinha um desejo muito grande, assim, pela pesquisa, né?
E é tanto que algumas temáticas eu tinha muito interesse. E antes mesmo de começar a fazer história, né, eu descobri assim que eu tinha muito interesse pela história mais antiga, né? Eu acho que esse já era assim já era um pouco dessa simpatia ou dessa tendência mais para esse lado também da arqueologia, né? Mas estudar a história antiga não é assim muito fácil, né? Pelo menos aqui no Piauí, porque para você estudar uma área, você tem que ter um orientador que possa lhe orientar nesta área, né? Então, eu me lembro que na graduação, quando eu fui fazer a minha monografia, escolhi para fazer a minha monografia, toda a história é sempre a história do tempo presente. A grande maioria dos professores se formam nessa vertente da arqueologia do tempo presente, né? E então trabalhar com essa perspectiva da arqueologia ou da história mais antiga eram poucas as pessoas, se bem que tinha algumas pessoas que trabalhavam com a história do período colonial, né? Mas não foi esse o caso. Então, na graduação, eu decidi, antes de terminar o curso, porque o curso que eu entrei, o currículo que eu entrei, era um currículo que não tinha exigência para que os alunos fizessem uma monografia, ou seja, desenvolvessem uma pesquisa ao final da sua vida acadêmica. E 2 anos antes, eu acho que foram 2 anos antes de eu me formar, mudou o currículo. Então, quem desejasse migrar para o novo currículo, poderia migrar e poderia fazer, já sabia que tinha que fazer a monografia no final. E aí, eu então disse, não, eu quero fazer a monografia. Bom, então, daí começou, né? E eu fui fazer as disciplinas metodológicas, e resolvi, ao final, elaborar um projeto e escrever. Minha pesquisa foi sobre os movimentos sociais e eclesiais, especialmente os eclesiais. Na época, eu estava muito engajada na Igreja Católica, com os movimentos, né, e na vida religiosa ainda, né. Então, eu desejei estudar esse período, que era o período da ditadura militar, mas abordando especialmente como foi a repercussão do movimento militar entre a juventude, entre os jovens, nas escolas. Nessa época não existia ainda, na época da ditadura militar, a universidade é da década de 70, né? Então, vocês imaginam, naquela época existiam algumas faculdades, e dentro dessas faculdades existia a Faculdade de Filosofia, que era a FAFI, conhecida ali próximo do Colégio Diocesano. O prédio era ali onde hoje é a educação à distância, fica ali entre o Colégio Diocesano, na Praça Saraiva, e a Igreja de Nossa Senhora das Dores, né? Bom, então, eu desenvolvi uma pesquisa grande nesse momento, porque eu fui trabalhar com a memória. Para trabalhar com a memória, eu precisei gravar entrevistas, então eu gravei 18 entrevistas na época, um trabalho assim gigantesco, né? Não precisamos, para uma monografia, fazer tantas entrevistas assim. Mas isso foi importante porque, se eu não tivesse feito aquelas entrevistas, muitas pessoas, as quais eu entrevistei, já eram pessoas de idade, eram padres, eram professores universitários também, que depois voltaram para a Universidade Federal, depois da anistia, né? E também trabalhadores do movimento que na época existia, um movimento operário, né, chamado movimento operário, que era mais, não eram bem operários de fábricas, mas de pequenas fábricas, né? Bem, então, eu concluí esta monografia com essa temática das memórias dos movimentos sociais, e quando foi em 2004, eu entrei para a primeira turma de graduação da universidade, ou de pós-graduação, ou seja, do mestrado,
em História também, História do Brasil. Só que antes, eu fiz também, entre a graduação que eu terminei em dezembro de 1998, e aí em 2002 e 2003, eu fiz uma especialização em História do Brasil e outra em Conservação de Arte Rupestre. E também essas experiências, eu sempre, ao final, tinha uma produção de um artigo ao final de cada uma dessas. Depois eu retomo com vocês quais foram as temáticas, né, que eu trabalhei nessa época. Na conservação de arte rupestre, todos nós trabalhamos com um aspecto de conservação da Pedra do Castelo, né? Já teve até, uma vez eu falando com alguns alunos, alguém me pediu esse artigo, né? Vamos ver depois o interesse, né? Então, no mestrado, como eu tinha feito uma pesquisa muito grande na graduação, meu projeto do mestrado foi dando continuidade a essa pesquisa, e eu tinha muito material, então eu fui aproveitar todo esse material e trabalhar melhor no mestrado, e também, uma vez que eu dava continuidade a esses estudos do período da ditadura militar, desses movimentos, ou seja, dessa memória, como foi essa memória aqui em Teresina, como aconteceram esses eventos em Teresina, eu fui também pesquisar em jornais, e assim eu concluí, em 2006, o mestrado, né, em História do Brasil, sempre aqui na Universidade Federal. Mas como eu tinha muito desejo de poder fazer pelo menos em algum momento, desenvolver um trabalho nesse campo da arqueologia, em 2011, eu já estava aprovada para uma bolsa, para um curso de doutorado, com uma bolsa na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e assim eu me mudei para lá e retornei em 2014, já com a tese concluída. E aí, então, a temática que eu fui trabalhar era nessa perspectiva da arqueologia histórica, e fui trabalhar com o campo da Batalha do Genipapo. Naquele momento, eu não tinha ideia ainda sobre essa vertente da pesquisa, essa área da pesquisa de arqueologia em campos de batalha. Então, eu fui descobrindo, juntamente com a orientação lá do meu orientador, que foi o professor Arno Kern, que é uma referência nos estudos da arqueologia histórica, na área das missões jesuíticas, né? E aí a gente foi trabalhando esse campo teórico, e ele encontrou certa vez, em um evento que ele foi, um professor lá da Universidade Nacional da Argentina, da cidade de Luján, Universidade Nacional de Luján. Esse professor que trabalhava com um campo de batalha, de uma guerra que é chamada Guerra do Paraná, ou a Batalha Vuelta de Obligado, né, que é uma guerra também do período, na Argentina, do período que corresponde também à emancipação política, ou seja, da independência deles, né, assim como aqui a Batalha do Genipapo também uma dessas batalhas desse contexto da independência. Pois bem, então, eu gostaria de agora, eu fiz um pequeno slide para apresentar para vocês algumas ideias sobre essa temática, ou sobre esse campo, essa área de estudos chamado campo de batalha, né, os campos de batalha. E aí, muitas outras questões, eu vou voltando, né, e vou também, depois, no momento que a gente que eu parar de falar, vocês poderão retomar alguma questão que eu tenha só abordado e não tenha desenvolvido melhor, tá bom? Então, eu vou compartilhar agora um slide
em que eu vou trabalhar melhor ou trabalhar algumas questões sobre os campos de batalha, tá? Então, deixa eu ver aqui como é que apareceu aqui compartilhar. Bom, Rafaela, vamos ver se você me ajuda Vou aqui. compartilhar. Peraí. Então, quando eu coloco apresentar agora, aí aparece a tela inteira, né? Isso, isso. Você vai me dizendo aí em que Agora a ponto senhora estou. vai onde a sua apresentação tá. Ui, acho que eu fiz uma coisa que não devia. Peraí. Voltando aqui, tá bom. Tela inteira. A senhora pode, Aí, carregar assim, uma janela. A senhora coloca uma janela. já foi. Uma janela. Aí aqui tá compartilhar. Aí, isso, compartilhar uma janela, aí quando aparecer, a senhora escolhe a janela do PowerPoint. Bom, aqui está dizendo que vocês já estão vendo. Eu acho que não, né? Não sei. A senhora está com a janela do PowerPoint aberta? Sim. Peraí. Deixa eu ver se... Ah, pronto. Deu? Ah, tá bom. Então é só porque eu tinha aqui... Olha, a gente esquece rapidinho como faz essas coisas, né? Vocês estão vendo bem aí? Sim, tá vendo bem, mas a senhora pode colocar em tela cheia, eu acho, essa PDF, né? Pois é, eu coloquei aqui no PDF, seguindo as orientações, né? Peraí. Tu diz orientações de quem, né, Rafa? Não, tudo bem, professora, já estou vendo. Pronto, já estou me familiarizando. Passam 2 dias sem dar aula e a gente não lembra mais como é a tecnologia. Melhorou aí? Sim, professora. É porque, na verdade, para que o slide ele não mudasse muito eu fiz o PDF logo, né? Então, eu acho assim que ele vai passando, a gente vai passando aqui, pronto, manual mesmo, tá? Opa! Bom, A senhora pode colocar Ctrl L, dá um Ctrl mais L que fica em tela cheia. O pessoal está aqui ajudando também nos comentários. Ctrl L, Isso. opa, peraí, não deu aqui não. Não, Rafa, não deu. Aqui tá, para mim tá na tela cheia. Agora para vocês, eu não sei. Eu tinha aqui. Tem mais alguma orientação? Já dá para a gente ver direitinho. Mas, se a senhora quiser, eu acho que a senhora pode ir em exibir e tem como colocar em tela cheia. Em exibir, em cima. Em cima. Olha, tô tateando aqui, viu? Eu podia ter enviado para ti, hein, esse negócio, para você. Não, vai dar certo, professora. Tá, não, espera aí, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Tem um PowerPoint. Eu vou ver se. Pronto, é só colocar para apresentar agora. Vamos ver. Pronto. Melhorou? Melhorou? Melhorou 100%. Tá, então é porque aí eu tirei aquele PDF e botei esse normalzinho. Eu espero que ele não saia da configuração.
Pois muito bem, vamos à definição bom, aqui eu trouxe uma definição, porque é melhor a gente começar bem pelo início, é uma definição aqui do nosso clássico, Introdução à Arqueologia Histórica, aquele livro, que é o nosso manual obrigatório, por enquanto não tem outro, este é o nosso manual de referência também da arqueologia histórica, que é do Orce Júnior, né? Então, onde ele trata e caracteriza a arqueologia histórica como esse estudo arqueológico dos aspectos materiais em termos históricos, culturais e sociais concretos, dos efeitos do mercantilismo e do capitalismo trazidos da Europa no final do século XIV e que continua em ação até os dias de hoje, né? Então, só situando essa definição do Orce Júnior dentro deste universo que se compreende como arqueologia histórica, e aí considerando, gente, todas as questões ligadas se a arqueologia é histórica ou não é, eu também compreendo que toda arqueologia é histórica e não precisa dizer que é histórica, né? Então, mas continuamos, né? Então, para a arqueologia histórica, ainda continuando nessa discussão do manual do Orce Júnior, né, ele diz as principais fontes são os artefatos e as estruturas, né, assim como a arquitetura, os documentos escritos, as informações orais e as imagens pictóricas, né, ou seja, os mapas, as obras de arte e tudo, enfim. Então, a arqueologia histórica estuda os artefatos que são semelhantes, tanto em forma como em função, daqueles que continuam em uso até hoje, como é o caso das cerâmicas floridas, pintadas em azul, verde, vermelho, amarelo, são as garrafas de vidro usadas como recipientes de vinho, remédios e outros líquidos, as armas, né, os botões, relógios, entre outros. Então, isso aqui é uma definição mais ampla do que o Orce Júnior traz sobre a arqueologia histórica. Então, vamos lá, o que seria essa arqueologia em campo de batalha? Os campos de batalha constituem um tipo particular de sítio arqueológico, a partir do ponto de vista teórico-metodológico, né? Pode ser um lugar significativo para as comunidades envolvidas nesse cenário de conflitos. Então, vocês podem imaginar alguns lugares com essas características, né? E aí depois a gente vai citando alguns, e aqui a gente já pode trazer, inclusive, esse lugar significativo para as comunidades envolvidas, o campo da batalha, ali onde se chamou, né, ou se chama, o cemitério, monumento, ele tem vários nomes, cemitério, monumento, monumento, museu do Genipapo, ali em Campo Maior, né? Então, essa paisagem de batalha possui um poder de evocação que atravessa diversas escalas. Podem ser no nível local, pode ser regional e pode ser nacional. Então, essas batalhas envolvendo esses lugares e essas comunidades. A gente sabe, recentemente, eu até escrevi um artigo onde eu falo sobre essas questões, que todas as comoções sociais, ou os movimentos que envolvem, assim, tragédias, a gente sabe que isso se torna uma memória muito dolorida, né, para as comunidades. Então, eu já convido vocês, assim, embora não seja campo de batalha, mas só para vocês imaginarem a repercussão que um acontecimento desse tem, como, por exemplo, aquele desastre em Mariana, os desastres, de forma geral, né, o Brumadinho, e outros, como, por exemplo, aquele desastre na época, um acidente na Boate Kiss, que envolve a comunidade. Então, você imagina, assim, quanto tempo que aquela comunidade, ela não vai ficar
com aquela memória, aquela geração e outras gerações seguintes que tiveram suas famílias implicadas naquelas situações, né? Não é campo de batalha, mas são as tragédias, né? E um campo de batalha, uma batalha, ela costuma ser algo trágico para uma determinada comunidade. E guardam memórias, inclusive memórias que depois perpassam a história e se transformam até em muitos, né? Muitas dessas histórias. Então, são espaços também, esses lugares de campo de batalha, são espaços de esquecimento e memória. Rememoram feridas, evidenciam cicatrizes, mobilizam e comovem, são referências identitárias, constituem estigmas ou são celebrados. Então, a gente sabe que em muitos campos de batalha, existem os marcos, as construções de referência daqueles campos de batalha, dos locais, e há uma certa... Essas memórias, existe uma celebração, existe uma evocação, por exemplo, dessa comunidade, essa evocação dessa memória. E aqui, pessoal, eu quero só citar um outro exemplo também, já trazendo do campo da Batalha do Genipapo, o caso do cemitério, né, do cemitério do Genipapo, porque quando o cemitério foi tombado, na década de 30, em 1939, 38, né, 1938, foi o tombamento, ocorreu que o conhecimento que se teve desse cemitério foi a partir das memórias das pessoas, dos devotos, das almas, das almas dos soldados, ou seja, desde que ocorreu a batalha, aquele local ficou considerado para a comunidade, para as pessoas, como um campo santo, como um lugar sagrado. Então, é tanto que, passado quase 200 anos, as pessoas ainda fazem, né, as suas promessas e depositam ali, claro que isso de forma desordenada ainda, infelizmente, né, os seus ex-votos. Que aí é um outro ponto para a gente também, que nós estamos desenvolvendo uma outra pesquisa, eu mais a Aline, eu acho que a Aline está aqui, a Aline Oliveira, que é minha orientanda na graduação, então ela está com esse projeto e a sua monografia será também nesses estudos sobre essa materialidade também da Batalha do Genipapo. Então, a arqueologia em campo de batalha é uma subdisciplina da arqueologia do conflito. E a arqueologia do conflito faz parte da paisagem acadêmica. Então, conflito, violência e guerra em arqueologia. Então, na arqueologia se constituíram 3 grandes definições de área de conhecimento, que incluem o dos campos de batalha, como sítios factíveis de serem estudados, como, por exemplo, então, essas três grandes definições, ou 3 grandes áreas, são a arqueologia do conflito, a arqueologia da violência e a arqueologia militar e da guerra. Então, a gente pode ver, assim, que tem uma certa abrangência, né? Então, a arqueologia do conflito foi definida como um estudo de padrões culturais, atividades humanas e comportamentos associados a conflitos de sociedades do passado, tanto pré-históricas como históricas. Né? Então, essa vasta definição pode incluir numerosos sítios arqueológicos, como fortificações, centros clandestinos de detenção, fossas comuns, monumentos, campos de batalha, né? A gente sabe que, eu vou falar mais adiante um pouco, que vamos dizer assim, que essas denominações são consideradas como inclusivas, né, e integradoras, ou seja, porque a gente está estudando um desses campos, e difícil é você fazer, a gente faz didaticamente, para a gente explicar
como eu estou explicando agora. Mas na hora da pesquisa e tudo, então, todas essas questões, elas estão interconectadas, né, entre si. Então, aqui eu quero colocar nesses estudos, por exemplo, dos sítios arqueológicos, no caso das fortificações, a gente tem um professor, o professor Marcos Albuquerque, que é do Pernambuco, da Universidade Federal do Pernambuco, ele é a grande referência, por exemplo, aqui no Nordeste e no Brasil, vamos dizer assim, porque a gente pode considerar que durante mais de 30 anos, ou durante os 30 primeiros anos vamos dizer assim, de uma arqueologia mais acadêmica no Brasil, quando surgiram os primeiros cursos de arqueologia, e os professores, os arqueólogos foram se formando, vindo das diversas áreas. Então, durante esse período, se teve, por exemplo, trabalhos de arqueologia, tanto realizados aqui no Nordeste do Brasil, como também no Sul do Brasil, nas áreas das missões, das missões, né? Então, eu me lembro, assim, que um dos primeiros textos que eu li, que eu tive contato de arqueologia histórica, foi naquele outro manual nosso, que é de arqueologia brasileira, né, me fugiu agora da memória, o professor lá de Minas, né? Então, ele tem tem um texto lá falando sobre arqueologia histórica e sobre a arqueologia histórica na área das missões, né? Então, durante quase assim, cerca de 30 anos, essa foi a arqueologia realizada no Brasil, em termos da pós-graduação, né? Que era o centro de Recife, o Pernambuco, né? E o sul do Brasil, né? Estudando, inclusive, aqui no Pernambuco, estudando as fortalezas, né? Os fortes, da época da colonização, né? E vocês vejam aqui, está se falando nos centros clandestinos de detenção. E aí se traz, por exemplo, a gente pode citar como exemplos, já os centros esses centros clandestinos que foram dos governos, vamos dizer assim, ditatoriais, né, dos governos militares. E dessa última fase do governo militar, por exemplo, no Brasil, e em outros países também, e principalmente da América Latina. E aí eu vou citar em alguns momentos para vocês apenas alguns exemplos que eu tive contato, que eu conheci, como os centros de detenção, por exemplo, na Argentina. Então, eu pude visitar algum desses centros e conhecer. Então, digo para vocês que lá se tem muito mais essa memória, né, assim, vamos dizer, até institucionalizada, né, com os grandes centros, do que aqui no Brasil. Né? Então, as fossas comuns, esses monumentos. Então, vou passar um pouquinho, né, mais adiante. Então, a arqueologia da violência compreende todo o passado humano, desde a pré-história adiante, implica um trabalho pluridisciplinar entre arqueólogos, historiadores, forenses, né, sociólogos e antropólogos. É tanto que esse tipo de arqueologia, então, precisa de uma equipe realmente pluridisciplinar. E aqui eu trago uma citação do professor Mariano Ramos. O professor Mariano Ramos é aquele arqueólogo que eu citei para vocês, lá da Universidade Nacional de Lujan, e ele desenvolveu pesquisas e escavação em um campo de batalha, que é esse aqui vou citar para vocês mais na frente, que é da área da região da Batalha do Rio Paraná, do Rio Paraná, as margens do Rio Paraná, e ele diz que esse tipo de arqueologia se desenvolveu dentro dos estudos pré-históricos para depois se estender à arqueologia histórica. E a gente apresenta essa distinção entre o conflito e violência.
como eu disse para vocês, essas distinções, elas são mais, assim, didáticas e metodológicas, né? Porque quando você vai pesquisar, então, você precisa estar, de uma certa forma, se apropriar desses conceitos, né? Então, a arqueologia militar ou da guerra é um ramo da disciplina arqueológica que alcançou uma certa independência conceitual e que tem seu próprio específico objeto de estudo. A evidência material da ação militar humana em forma de armas, campos de batalha, acampamentos militares e fortificação, vala comum, e tem desenvolvido métodos específicos, como a prospecção em campo de batalha e análise de armas. Existem alguns campos, inclusive referências, dos campos do estudo de áreas militares, né, de guerras, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial. Existem pesquisas nesse sentido. E aí, que são as guerras mais recentes, né? E aí onde se vai, por exemplo, fazendo esse estudo desses tipos de armamentos. Então, do período mais antigo, se torna, por exemplo, mais difícil, inclusive até da identificação, mas não é impossível, né, de se encontrar. Você imagine, por exemplo, quando eu faço esses estudos, eu me lembro, assim, das guerras com os povos indígenas, e aí a gente pode, né, depois imaginar em determinados locais, em determinados, vamos dizer, nos aldeamentos, onde aconteceu muita violência, conflitos, invasões, né? Então, conflito, violência e guerra em arqueologia. Então, os arqueólogos latino-americanos, isso aqui, gente, é uma citação, inclusive, do Orsa Júnior, e principalmente da Tânia Andrade Lima, ela faz essa observação em alguns de seus textos, quando ela fala dos estudos da arqueologia e dos estudos da arqueologia histórica, né, especificamente. Então, ela diz assim, os arqueólogos latino-americanos devem desenvolver um olhar crítico a partir da sua posição de investigadores de centros não hegemônicos, em torno das generalizações das áreas e que permitam a sua integração e comparação em nível global. A violência e o conflito são parte constitutivas das relações forjadas entre as potências ocidentais e aquelas comunidades com as quais, né, essas potências entraram, né, em contato. Então, ela chama a atenção aqui para o nosso posicionamento, para que a gente faça uma arqueologia, claro que uma arqueologia vinculada com todo essa arqueologia que se realiza no mundo, né, vamos dizer assim, esse arcabouço teórico, mas que a gente possa pensar as nossas questões a partir do lugar que nós estamos, né? A partir dos nossos objetos de pesquisa no local onde nós estamos. Então, tanto a arqueologia do conflito como da violência ou da guerra englobam tópicos e temáticas que a arqueologia já vinha desenvolvendo anteriormente. Então, não é algo novo, né? Então, como se vê, por exemplo, da arqueologia da violência, que vem lá desde o princípio de estudar essas áreas onde ocorreu determinado conflito ou violência, e a gente pode citar, no caso dos povos originários, né, com outros colonizadores, no caso, né. Então, na América Latina, muitas dessas temáticas em torno dessas ditas arqueologias já vêm sendo desenvolvidas ao longo do último século, como, por exemplo, fortificações, como a gente já falou, né, as fortalezas costeiras, os fortes, né, os fortins, os acampamentos militares. E isso foi uma área na qual o professor Marcos Albuquerque e toda a sua equipe,
eles têm se dedicado bastante, né, em áreas, desde os seus estudos primeiros, né. A questão, por exemplo, da tecnologia bélica, das vestimentas, né, militares, os centros clandestinos de detenção, como a gente já falou, né, as prisões, essas valas comuns, que inclui também, né, os campos de batalha. E não são poucos, né, gente? Não são poucos, né? Se a gente considerar na América Latina, então, são muitos, né? Bom, então, a arqueologia e os campos de batalha, então, o estudo dos sítios arqueológicos denominados campos de batalha, se encontram incluídos dentro das 3 categorias de arqueologia caracterizados, né? Estes sítios representam um desafio metodológico devido às suas características particulares, feitos que constituem eventos geralmente efêmeros, de um tempo em que se desenvolveu um tipo de atividade específica, para logo ser abandonado e ocupado por outras atividades. Bom, então essa é uma das características dos estudos dos campos de batalhas, porque até onde, assim, vários campos de batalha, eles tiveram essas características, né, de serem locais que tiveram uma ocupação efêmera, ou seja, foi rápido. Você imagina, por exemplo, a Batalha do Genipapo, que foram 4 horas de batalha, o estimado, né? Que foram 4 horas de batalha naquele espaço ali, onde hoje se considera. Mas quando a gente estuda o campo de batalha, e se faz esse mapeamento do campo de batalha, pode-se fazer primeiramente um mapeamento de um campo de batalha, depois, em um certo momento, se descobrir novos materiais, outras referências, ou a própria materialidade, né? E aí, esse campo de batalha, ele vai também se alargando, ele vai tendo outras compreensões, né? Quando eu for falar lá da minha tese, no final dessa fala, então, eu vou colocar mais um pouco dessas questões, né? E também citando aqui que este campo de batalha, que foi trabalhado, escavado, inclusive, cerca de 20 anos, que é esse da Vuelta de Obligado, lá na Argentina, que é da batalha chamada Guerra do Paraná, do Rio Paraná, melhor dizendo, mas chamada também Guerra do Paraná, mas tem a ver porque ocorreu às margens do Rio Paraná, quando as embarcações, os grandes navios, né, ingleses e franceses, entravam por aquela região para poder fazer e comercializar e ocupar as áreas, né? Então, a arqueologia de campo de batalha toma da arqueologia e da arqueologia histórica posturas epistemológicas, teóricas e metodológicas, né, como eu estava colocando. Para esses estudos, como, por exemplo, das guerras de independência, como eu já citei aqui, que no caso da Batalha do Genipapo, é uma batalha que está dentro desse contexto das guerras de independência, né? Se a gente considera que o Brasil teve guerra de independência, né? Mas tiveram várias batalhas, mas em outros lugares também ocorreram essas guerras de independência. Um outro exemplo foram os estudos chamados de salvamento arqueológico do Parque Estadual de Canudos, na Bahia, que ocorreu em 96, onde se redescobriu os restos do povoado de Canudos, como, por exemplo, cartuchos, pentes e projéteis relacionados aos combatentes, trincheiras, sepulturas, restos de edificações, espaços públicos, setores de acampamentos e barricadas. Então, a gente sabe que essa área, por exemplo, da região de Canudos, ela foi criada uma barragem e foi inundada. Então, em razão das secas, em alguns momentos a água baixa tanto que essas evidências, elas começaram a aparecer, né? E houve esse momento de escavação para se salvar, né, esse material porque a próxima inundação já se segue. Então, alguns locais ocorrem essas questões, né? Então, o potencial arqueológico, né, a gente já viu, então nós tivemos, por exemplo, tem uma outra batalha, eu não tenho, apenas eu cito aqui, mas eu não tenho conhecimento dessa batalha,
mas ela está dentro desse contexto da Guerra dos Farrapos, né, que é a Batalha de São José do Norte, que foi trabalhada, e ainda hoje eles fazem escavação ali naquela região, que é a região de fronteira do sul do Brasil, existem fortalezas, existem, e várias batalhas ocorreram, né? Trabalhadas, por exemplo, pelo professor Lúcio Menezes, da UFPEL, né? E aí a gente tem, por exemplo, citando alguns exemplos, a chamada Guerra da Tríplice Aliança, né? Que, gente, ali tem assim, 1864 a 1970, perdoe-me aí, é 1870, viu? Esse foi um dos conflitos mais sangrentos ocorridos no continente americano, com a Tríplice Aliança da Argentina, Brasil e Uruguai, aonde é chamada também a Guerra do Paraguai, né? Essa guerra que nós temos um professor da história, que é o professor Johnny. Eu fiz o convite para ele, não sei se ele está aqui, porque foi muito em cima da hora, mas, assim, a gente é parceiro, né, trocamos algumas ideias sobre essa questão dos conflitos, e ele trabalha com essa guerra, né, no sentido da divulgação na época e do recrutamento de pessoas para essa guerra, né. E temos aí, como eu já falei, a Batalha de Vuelta de Obligado, né, que ela é de 1845 a 46, não significa que foi uma batalha durante esse ano inteiro, mas ela ocorreu em determinados momentos, como eu disse, né, principalmente quando da passagem desses navios e quando nas barrancas do Rio Paraná, os argentinos construíram quatro baterias, que eles chamam de 4 baterias, nessas barrancas, ou seja, nessas áreas mais altas do Rio Paraná, e ali eles alvejavam os navios que passavam. Então, para isso, eles precisaram montar naquele local, além dessas barricadas, ou seja, dessas baterias, as baterias eram os canhões, né, alinhados na direção dos navios, né? Então, para isso, eles precisavam manter pessoas e soldados direto ali, eles precisavam de armas, mantimentos, e eu tive a oportunidade de ir há 2 anos, 3 anos seguidos, eu fui a campanha de escavação nesse local. Então, já havia se descoberto 3 das baterias, e uma das baterias já tinha casas construídas nesse local, né? E as outras baterias, elas ficavam em um local que foi transformado em parque de preservação. E nesse local se procurava, por exemplo, onde teria sido o local, por exemplo, do acampamento, onde teria sido o local do cemitério, e o local onde eles armazenavam tudo que eles tinham, desde as armas, os alimentos, e se eles fizeram algumas valas de proteção, né, para eles mesmos, né. Então, esse projeto de escavação durou 20 anos, e ele agora está suspenso, né. Então, outro tipo de alternativa são os estudos dos índios guaranis, que foram recrutados pelo exército argentino para lutar contra os britânicos na Guerra das Malvinas, então já bem mais próximo daqui de nós, né? O potencial de estudo sobre a experiência das tropas indígenas, que, assim, eu, sinceramente, não, aqui entre nós, não conheço experiências nesse sentido. E aí, a Natália, que foi me orientando também, ela é mestranda hoje, orientanda da professora Verônica e da professora Ana Luísa, eu não sei se ela está aqui, mas a Natália, ela fez na graduação uma pesquisa em uma área, e, Natália, nós precisamos aprofundar mais essas questões
que é de uma batalha, um local, porque a própria cidade de Batalha vem desse nome, né? De uma batalha que ocorreu das tropas indígenas do Mandu Ladino com os colonizadores da região, né? Então, isso são dados, assim, preliminares, que se tem levantamento, né? Mas não se tem ainda exatamente conhecimento, assim, efetivo do local, né? A gente tem algumas ideias, porque as pessoas vão falando também, e aí a gente precisa ter tempo para se dedicar a esse trabalho de campo, né? Então, o papel da arqueologia ao estudar conflitos mais recentes, talvez no âmbito daquilo que se descreva como a arqueologia da supermodernidade, ou seja, isso é um conceito trabalhado por esses pesquisadores aqui do sul da América do Sul, que eles falam desses conflitos que têm ocorrido nesse momento, ou mais recentes, né, que eles chamam da supermodernidade, né? Então, a arqueologia do conflito na América Latina tem caminhos interessantes e valiosos para transitar. A América Latina, como cenário de múltiplos conflitos de diversas índoles, constitui uma área de investigação arqueológica com um alto potencial. Então, aqui eu quero só citar para vocês aqui, todas as outras referências vocês têm conhecimento, mas essa primeira referência aqui, do Carlos Landa, é uma referência dos estudos de campo de batalha, né, e conflitos armados na América Latina, que foi produzido lá na Argentina, né, por esse grupo que eu falei para vocês. Bom, gente, então, aqui voltando, deixa eu só, a gente poderia, se vocês, não sei o que vocês acham, eu falei agora, apresentei sobre esses estudos e a área um pouco da arqueologia em campo de batalha, essa relação com a arqueologia da violência, do conflito e da guerra. E aí eu acho que agora, Rafaela, você me diga se a gente dá uns instantes para que, se alguém quer falar fazer ressaltar alguma questão, ou fazer alguma pergunta, ou se a gente já segue, porque na sequência, aí eu vou falar um pouco da minha pesquisa, de como foi que eu transitei neste campo, da pesquisa do campo da Batalha do Genipapo. O que você me diz? Vou tomar uma aguinha. Certo, professora. A gente tem aqui uma pergunta da Sueli, deixa eu ver, da Sueli Correia. Se a senhora quiser responder agora, acho que é só uma pergunta. Sim, pode fazer a Se pergunta. existem pesquisas em arqueologia envolvendo os campos de concentração. Campos de concentração, os campos de concentração lá da Segunda Guerra, é isso? Acredito que ela quis dizer isso. Sim. Ela está perguntando se eu tenho conhecimento, se tem essas pesquisas desses campos de concentração, né? Isso. Olha, exatamente, eu não tenho como te dizer dos campos de concentração, exatamente dos campos de concentração. Eu sei de concentração da Segunda Guerra Mundial, né? Eu sei que historicamente existe muita pesquisa, né? Mas sei que existe também pesquisas da Segunda Guerra Mundial, de arqueólogos, de pessoas que... Eu me lembro, assim, sempre que eu falo sobre isso, eu me lembro de uma imagem que, inclusive, o meu orientador, ele contou essa história para a gente, quando ele foi fazer o doutorado dele na França, e aí ele disse que foi convidado para uma escavação. Eu não sei bem se ele foi para uma escavação ou foi apenas para ver uma escavação em um determinado local. E aí, o pessoal
quem estava escavando, e aí precisava escavar, gente, não apenas assim com a pá, né, e o pincel, mas eram assim, escavações com escavadeiras, né, porque eles retiraram, ou seja, um tanque de guerra, por exemplo. Conseguiram tirar, escavaram e tiveram que tirar esse tanque de guerra. Então, ele falava dessa experiência que ele tem, né? E de experiências também em campos de algumas guerras, como a Segunda Guerra Mundial, ou dessas guerras mais recentes, que a quantidade de arma, ou seja, de material bélico que fica nos campos, ela é tão grande que esse material foi recolhido e, dada a quantidade imensa desse material, as pessoas utilizaram para fazer souvenir, né? Lembrancinhas para os turistas. Então, muitas pessoas faziam lembrancinhas para os turistas. Né? Então, é o máximo que eu posso dizer em relação aos estudos dos campos de concentração, mas aí eu vou aproveitar, é a Sueli, Sueli? Então, eu vou aproveitar e... Oi? Sueli Correia. A Sueli, ela é aluna da arqueologia, é? Ou é convidada? Só para eu ter ideia de... Bom, não Quer sabemos. se apresentar? Segue, sem problemas. Então, eu vou É falar... arqueólogo, professora. Isso, aí eu vou falar um pouquinho aqui, citar um exemplo do campo de concentração, mas de outro tipo de campo de concentração, né? Porque aí eu me lembrei agora, com essa pergunta dela, né? Dos chamados campos de concentração da seca, né? No Ceará, que a gente tem aqui o nosso queridinho Daniel, né? Que foi o tema da monografia dele, e custou quase as nossas vidas, hein, Daniel? Esse estudo desse campo de concentração da seca. É outro tipo de campo de concentração, mas principalmente das pessoas flageladas da seca, que foram levadas para esses campos, sendo na esperança de que lá tivessem trabalhos para elas. E depois elas não puderam mais sair. Elas ficaram concentradas nesse local, dependendo apenas de uma alimentação, de uma ração quase, né, que era levada para esse local, né, para esses locais, na verdade, e o resultado é que em uma situação de miséria, de fome, de pouca higiene, então as pessoas começaram a adoecer e começaram a morrer em grandes quantidades, né? E então existem esses cemitérios também, que são os cemitérios desses campos de concentração da seca aqui na região do Ceará. Bom, eu não respondi a pergunta nesse sentido, eu acho que merece uma pesquisa mais aprofundada a respeito desses campos de concentração, né, da Segunda Guerra Mundial, porque aí, então, eles são, assim, de uma riqueza, vamos dizer assim, de uma riqueza para a pesquisa, né, de um potencial muito grande. Tem mais alguma questão, Rafaela, alguma pergunta? Alguém quer fazer mais um questionamento para a professora? Senão, nós podemos seguir. Podemos seguir, né? Então, gente, aí eu já fui apresentando, falando algumas questões ao longo desse texto, já da temática que foi da minha pesquisa do doutorado, que eu intitulei a tese de Batalha do Genipapo, Reminiscências da Cultura Material em uma Abordagem Arqueológica. Essa tese foi defendida em agosto de 2014, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Lá se tem uma pós-graduação, que é essa das mais antigas do Brasil, como eu falei para vocês, né? E eu tive como orientador o professor Arno Kern, que tem uma experiência, e toda a sua experiência foi pesquisando, e ainda continua, mesmo ele com
sérios problemas de saúde, né, assim, ele continua a pesquisa e publicação nessa área da arqueologia, da área das missões jesuíticas, né. Então, deixa eu passar aqui. Como foi que... Eu quero falar de alguns aspectos, assim, do que foi feito, né, do que eu me propus a fazer. Como eu falei para vocês, essa área de pesquisa dos campos de batalha, ela foi se delineando, né, ela foi se delineando ao longo do curso, né. Eu fiz uma experiência também, como eu falei para vocês, fui para uma experiência de uma campanha de escavação na Argentina, nesse campo, chamada Vuelta de Obligado, da guerra da Vuelta de Obligado, lá na Argentina. Na época, eles já estavam com 15 anos, aproximadamente 15 anos, de experiência escavando nesses locais. E, diferentemente do que o que aconteceu aqui, ou melhor, do que ficou em campo, lá existe um museu, é um pequeno museu, mas onde estão localizadas essas peças que foram recolhidas, muitos projéteis, né, especialmente os projéteis de todos os tamanhos que vocês possam imaginar. Foi material, inclusive, retirado do próprio leito do rio, os próprios pescadores encontravam, jogavam as redes e vinha o material de navios, vinha material bélico, né, então esse material está lá. E aí, eu me propus a fazer... Então, essa pesquisa lá na Argentina, essa experiência, me trouxe muitas possibilidades de aprofundar os estudos aqui. Então, eu me propus a fazer esse levantamento do campo da Batalha do Genipapo, ou seja, partindo daquele espaço ali onde eu creio que a maioria conhece, lá em Campo Maior, onde está o monumento do Genipapo, que hoje está exprimido ali por aquela cerca, e, assim, a gente considerando, por exemplo, a paisagem do local, você vê, assim, que durante, ou nesses aproximadamente 200 anos, depois de ocorrida a batalha, então, a gente considera, assim, a mudança da paisagem, vamos dizer assim, da paisagem natural, da paisagem, ela foi muito grande, ela tem sido muito grande, desde a mudança, por exemplo, dos caminhos antigos, da travessia do rio, das estradas, a BR, da estrada férrea. Então, o movimento esse movimento foi muito grande. Então, o que a gente chama do campo de batalha, ele compreende também não só o local ali que ocorreu a batalha naquele momento, mas você considera também o desfecho daquele dali, outros locais que estão relacionados, né, com o campo da batalha, como, por exemplo, a gente viu anteriormente, o acampamento das tropas. As tropas, antes delas chegarem em Campo Maior, elas se instalaram por cerca de uns 3 dias em algumas fazendas um pouco distantes, né, dali do local, para que eles pudessem sondar os locais, né, como seria a passagem, porque a passagem a travessia do Rio Genipapo, considerando assim que era o mês de março, mesmo que os estudos da época digam que foi um ano de seca, que não, mas a gente imagina assim, foi um ano de pouca chuva, mas para quem vinha com uma tropa a pé ou puxando um carro, eles traziam a infantaria vinha tocando o carro chamado carro de guerra, que eles chamavam, que era onde eles traziam os canhões, alguns canhões. Nos registros históricos se tem registro de aproximadamente, eles chamavam 11 bocas de fogo, né? Ou seja, 11 canhões.
Então, já se vê que isso não era tão fácil, o deslocamento. Então, precisaria ter muita calma para poder, e ter muita segurança para poder atravessar, né? Esses locais. E atravessar não era só o rio, era atravessar a cidade. Né? Atravessar a cidade, porque então teria poderia ter vários empecilhos ou muitas dificuldades, eles já estavam prevendo isso, né? Então, nós fizemos um levantamento desde esse local, considerado o acampamento das tropas, né, que fica mais ou menos, aproximadamente, quantos quilômetros? Se a gente for pela BR, dá uns 20 quilômetros, mas se for pela estradinha de chão que a gente chegou a fazer, ela dá bem menos, né? E as passagens do rio, pelo menos a gente identificou três passagens, né? Três passagens do rio Genipapo. Essas passagens hoje, existe uma passagem, né, que as pessoas só transitam por lá no período, fora do período das chuvas, porque no período das chuvas é muito difícil, porque além de ter, não só pela quantidade de água no rio, mas pela quantidade de lama, porque é uma área muito argilosa, então tem muita argila, vocês imaginam, aquela área de campos dos carnaubais, né, das carnaúbas, que é sempre uma área muito alagada. E uma outra travessia, ela hoje, a travessia, ela acessa a antiga fazenda, que hoje é uma fazenda da Embrapa, que fica naquela região ali, inclusive a cerca, fica ligada à cerca que separa o cemitério do Genipapo, né, que é hoje uma fazenda de experimentação da Embrapa. E a outra travessia é aquela travessia mesmo próximo ali ao monumento do Genipapo. Por isso se diz que a infantaria passou por ali e houve esse confronto ali naquela região. Um outro levantamento importante que a gente fez foi dos lugares de memória. Bom, esses lugares de memória, eles incluem tanto aquilo que a gente chamou de acampamento das tropas, que seriam essas fazendas, tanto as fazendas antes, pelo menos antes deles atravessarem, que eles se estabeleceram antes da travessia ou antes da batalha, como também depois da batalha. Se tem uma fazenda, essa fazenda ela não existe mais, não foi preservado nada dela, o que existe hoje é um prédio que foi construído. Hoje esse local é um local em um bairro de Campo Maior, e as pessoas se sabe pela memória das pessoas, e as pessoas contam, olha, aqui era o local que ficava a sede da Fazenda Tombador. Eu creio que até, inclusive, esse nome, Fazenda Tombador, ela deve já ser relacionada à época também, né, depois da passagem do grupo do Fidié, do Major Fidié, que era o major português que liderava as tropas portuguesas, né, e que eles saíram às pressas de lá para não serem alcançados pelas tropas depois da batalha, né? Mas eles ainda permaneceram 3 dias, dizem os registros históricos que eles permaneceram ainda 3 dias nesse local. Bom, quando eu pensei também em fazer esse levantamento dos lugares de memória, eu cheguei aí no local que é considerado o encontro dos 4 rios. Dos 3 rios, né? 3 rios. 3 rios. Esses rios, eles foram considerados, ou essa localidade, de grande importância na época da colonização, ou seja, na época da instalação, por exemplo, da primeira fazenda de gado naquela região, e essa fazenda de gado, que se transformou depois, pela própria geografia do lugar, se transformou num povoado, e, segundo relatos dos historiadores do período colonial, era dos melhores locais na época
ou seja, na época da instalação do primeiro governo da capitania do Piauí, por conta da localização, do pasto para o gado, da abundância de água que tinha nesse local. Porque os rios, os 3 rios são o encontro desses rios, é o rio Longá, com o rio Genipapo e o rio Surubim. O rio Genipapo é aquele que passa ao lado do memorial do Genipapo, por isso tem esse nome, né? Por causa do rio Genipapo, onde ocorreu a batalha, e o rio Surubim, que passa bem em bairros ali da cidade, né? Então, esses estudos também, eles são importantes, e eu identifiquei esses lugares como tendo os lugares de memória da batalha e os lugares de memória da colonização, né? Como, por exemplo, as fazendas do lugar também, várias fazendas históricas que existem ali, e que esses fazendeiros da época, muitas das pessoas que viviam, dos vaqueiros, vamos dizer assim, dos indígenas que trabalhavam nessas fazendas, e de pessoas escravizadas também que trabalhavam, eles foram lutar a favor dos fazendeiros, né, ou a favor também das tropas brasileiras, nessa batalha, chamada Batalha do Genipapo. E o outro aspecto foi também o estudo da cultura material. Mas então, e o que existe de materialidade, assim, da Batalha do Genipapo? Se vocês já passaram ali pelo monumento, vocês já devem ter observado que tem alguns canhões ali, né, fora, inclusive canhões que estão presos em cimento ali, tá? Não muito adequado, né, mas estão ali, e algumas espingardas. Algumas espingardas que estão expostas lá naquele espaço que é um memorial de vidro, né? Então, e tem também poucos materiais como projéteis, mas esse material, quando eu fui fazer a análise das espingardas e tudo, então, esse material, as espingardas, todo o material, ele é posterior à época da Batalha do Genipapo, né? Então, a espingarda ali, mais antiga, ela se chama, é uma espingarda histórica, né, que é chamada Winchester 44, ou chamado, no interior, ainda hoje, as pessoas chamam rifle 44, né? Então, algumas pessoas aí do interior, que teve, assim, seus familiares, seus avós, né? Por exemplo, meu avô tinha um rifle 44, né? E, então, era um orgulho ter, ele ganhou de uma pessoa, de um parente, essa arma, né? E aí, essa arma foi da Guerra de Secessão, né, nos Estados Unidos, e, de acordo com os estudos que eu fiz, foi a partir, foi 1860, 1800, essa guerra, né? Essa arma, aí foi o primeiro momento onde se teve uma produção de armas nesse tipo de espingarda em série, né, nessa região, né, aqui na América. Porque até então se usava muito os armamentos, as espingardas, que vinham, por exemplo, a inglesa, espingarda inglesa, o rifle inglês, francês também. Então, e depois se teve também, por exemplo, se tinha lá um rifle chamado Mauser argentino, que é do final do século XIX. Então, esse material, ele foi visto por mim da seguinte forma: embora esse material bélico existente ali, ele não fosse contemporâneo da batalha, ele tinha um significado muito grande para a comunidade, para as pessoas, porque
para as pessoas, elas não estão preocupadas com essa datação que nós estamos, né, para identificar o material. Elas estão, ali é uma representação de uma memória. Representação de uma memória. Então, para aquela memória, aquele material, ele é representativo de um tempo histórico, de uma guerra, de uma batalha, que remete a esse tempo. Entretanto, pessoal, os canhões, identificamos que os canhões, eles são, sim, contemporâneos do período da batalha. Bom, mas a gente não tem como dizer, olha, esse canhão aqui, ele foi usado. Esse canhão aqui, ele foi usado na batalha. A gente não tem, porque existe nos relatos do Monsenhor Chaves, quando ele escreveu sobre a Batalha de Genipapo, ele fala de um canhão que foi deixado no campo de batalha. Mas não se sabe qual foi esse canhão. Por exemplo, julgamos, eu inclusive digo isso, que o canhão pode ter sido um canhão pequeno, que tem lá um canhão de bronze. Por quê que eu fiz essa inferência? Porque quando foi em 1922, foi feita uma exposição aqui em Teresina, em comemoração aos 100 anos da independência do Brasil. E aí foi feita uma exposição trazendo as pessoas de todas as cidades naquele momento, trouxeram tudo aquilo da história, da sua produção, para essa exposição. E eu encontrei num jornal da época, e também depois em um livro, que tem um livro também trazendo todas essas questões, umas imagens, aí dizendo que lá em Campo Maior, mostrando lá o que se produzia, mostrando a questão do vaqueiro, né, da produção do couro, do material do couro, e trazendo esse material da Batalha do Genipapo, que era esse canhão de bronze e vários projéteis. Eu acho que cerca de quatro projéteis com tamanhos diferentes. Então, esses projéteis, eles não se encontram mais lá. Na época da minha pesquisa, eles não se encontravam mais. Esse canhão, sim, ele se encontra lá, né? Até porque a dificuldade para carregar esse canhão é muito grande. Nós tivemos não sei se foi no ano de 2018, acho que foi pela SAB, né? Em 2018, SAB Nacional, a gente conseguiu tomar emprestado, mas foi uma dificuldade para transportar esse negócio. Nós conseguimos emprestado esse canhão, e ele passou uns meses ali no Museu no Museu de Arqueologia e Paleontologia, ali no nosso museu, né? Bom, então, gente, da questão da materialidade, aí para encerrar, né, porque senão a gente não abrir para, se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar. Então, eu considerei, nesse estudo da cultura material, a materialidade por excelência, que é o próprio monumento, e antes do monumento é o cemitério do batalhão. Então, eu considerei o cemitério como o principal vestígio da materialidade, ou seja, da materialidade e da imaterialidade da Batalha do Genipapo, porque o cemitério aí tem a grande pergunta, assim, das pessoas. E aí, ali foram enterrados os soldados, né? Bom, até hoje a gente não sabe porque nós não tivemos nenhum procedimento assim de escavação, né, nesse sentido, até porque a gente sabe que não é assim para fazer uma escavação, por exemplo, num cemitério daquela natureza, porque é um espaço histórico, a gente não tem uma evidência acho que antes de se fazer qualquer intervenção nesse sentido, a gente precisa fazer outros trabalhos, né, como uma prospecção geofísica, e é o que a gente pretende, né, é o que nós pretendemos fazer.
E até então, o cemitério é considerado como um cemitério simbólico. Há quem diga que ali foram enterradas algumas pessoas. E não é só há quem diga, pessoal. Existe um registro também do Monsenhor Chaves, que ele diz que foram enterrados os soldados do Fidié, que o Fidié, depois da batalha, foi lá para a Fazenda Tombador, mas depois voltou com alguns dos outros soldados para enterrar os seus mortos. E aí ele cavou aproximadamente três valas e colocou esses corpos. Então, ao todo, quando a gente faz a conta de quantos, eram cerca de 19, né, os que morreram. Então, três valas é muita gente nessa vala, né? Vai que tá? Mas, assim, então, passados-se quase 200 anos, são muitas histórias, assim, que se contam, que eu também tive como metodologia, para fazer um levantamento, eu fiz também algumas entrevistas com pessoas mais antigas, com professores, com pessoas que eram pessoas do povo, ali mesmo, vizinhos, pessoas que moravam naquela vizinhança, pessoas das mais antigas, gente de mais idade. Então, eu cheguei a fazer essas entrevistas como uma forma de fazer esse levantamento também da memória que as pessoas tinham e que ainda conservavam, né, desse período da batalha. Foi muito interessante, porque lá também, nesse memorial, existe um quadro artístico, né? Que foi feito por um artista popular de Campo Maior. Então, a história desse quadro, ela é tão interessante que eu cheguei a escrever um artigo só sobre esse quadro, de tão interessante que foi a história dele, a história especialmente de como o artista construiu e a história que perpassa a história do próprio artista na construção do seu quadro, né? Bom, então, eu trouxe essas questões aqui para trabalhar, dialogar com vocês. E assim, de 2014, que foi quando eu entrei na universidade, no curso de arqueologia para cá, foi realizada tem uma dissertação de mestrado de uma arqueóloga, que é a Anne Karenini, que fez. A Anne Karenini, ela fez um estudo dos caminhos desse acampamento, que eu chamei de acampamento lá, né, dessa fazenda, no povoado Alecrim, na estrada de quem vai para a região, por exemplo, para quem vai para Parnaíba, no caminho de quem vai para Parnaíba. Então, a gente estudou esse espaço, desde esses caminhos da fazenda, do povoado Alecrim, da fazenda, também tem uma fazenda lá chamada Angelim, ou Alecrim, e a outra Canto do Silva, que é onde fica esse local que a gente chamou também de acampamento das tropas. Até fizemos mapas e tudo, então foi um trabalho interessante, né? Depois, tem um trabalho também que foi feito por um mestrando da Química, orientado pelo professor Benedito, pela professora Conceição, que foi onde a gente fez coleta do solo e foi feito os estudos desse solo, que essa era uma proposição também que eu tenho, né, aprofundar mais ainda dentro do meu projeto de pesquisa, que é o estudo do solo, para ver se, nesse estudo do solo, aparece algum material que remeta a essa época da batalha, ou material como sendo pertencente a áreas de campo de guerra, de campo de batalha, né?
Fora isso, antes mesmo de eu terminar a minha tese, eu tive em contato, por exemplo, com uma dissertação de uma pessoa da área da computação que fez uma espécie de mapeamento do campo, onde ele criou uma espécie de um mapeamento e fez aqueles jogos de entretenimento, de batalhas. Eu acho que grande parte de vocês já devem ter visto, por exemplo, várias guerras, essas guerras mais antigas, que tem esses jogos, né, dessas batalhas. E no momento, então, e tem trabalhos também feitos na área, principalmente da antropologia, né, na antropologia, da sociologia, dos registros, por exemplo, de memória, na área tanto da antropologia como da sociologia. Eu não sei se tem outra questão assim importante que eu esteja me esquecendo agora de abordar. Aí tem também, como eu já citei, o trabalho da Aline, que nós tínhamos esse ano para a gente fazer visitas, para a gente aprofundar mais essa questão, e aí nós não conseguimos por causa da pandemia, né? Mas nós estamos animados, né, para poder também realizar esse trabalho. E já parte do trabalho da Aline, a gente tem como uma das tarefas a gente começar a selecionar o material ou os ex-votos, né? Os ex-votos que as pessoas depositam naquele local e que todos os anos, quando vai ser o período da festa do 13 de março, gente, é uma coisa assim, que assim, quando eu observei isso, eu fiquei estarrecida. Aí, assim, as pessoas vão lá para fazer a limpeza daquele local, para embelezar, para limpar, porque vai ser aquela grande festa ali, que é tem uma peça de teatro, tem a ida do governador, tem aquela marcha fúnebre para colocar, depositar ali as flores, né, as coroas de flores, fazer aquela homenagem aos soldados que ali morreram. Aí o que acontece? Eles limpam, faz aquela limpeza mesmo, né? Coloca, aí os ex-votos viram só lixo. E isso é jogado fora. Então, nós estamos com a tarefa da gente recolher esse material, da gente estar sempre indo lá. Eu já conversei com o senhor, que é o cuidador de lá, para ele nos ajudar nesse recolhimento desses ex-votos, que é esta materialidade ali deixada pelos devotos. Meus caras e minhas caras, observando aqui, nós temos uma avançada hora. Bom, aí eu estou à disposição de vocês, eu vou encerrar bem aqui a minha fala, né? E fico à disposição de vocês para algum diálogo, para alguma questão que vocês podem fazer perguntas, por favor, questões que são importantes para nós, aspectos que a gente possa estar desenvolvendo em pesquisa ali no Genipar. Tá bem? Muitíssimo obrigada a vocês e estou à disposição. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, né? Durante esse período. Sim, estamos ouvindo muito bem. Muito obrigada pela sua fala. Foi bastante. Rafa, e você também, que eu tinha esse objetivo que era assim, essa minha fala, essa minha história, essa minha experiência, iluminar um pouco a sua pesquisa, né? Vamos ver aí. Com certeza, professora, com certeza. Foi uma apresentação em tanto. E gostei bastante da sua fala, principalmente quando a senhora falou tanto das questões das estradas, dos caminhos, né? Os caminhos que eles podem ter percorrido. E também, principalmente, me interessou muito quando a senhora falou da memória, né? Já que, como às vezes os registros históricos ficam dispersos
E você acaba, dependendo, você acaba precisando, a gente acaba precisando da história oral, das memórias vivas, né, do que é contado, de geração em geração sobre a batalha. E eu realmente me surpreendi sobre a senhora ter falado a questão do cemitério, e que o cemitério, na verdade, é até mais importante do que o monumento da Batalha do Genipapo. Sim, porque o monumento ele é da década de 70. Sim. Na verdade, ali tem dois monumentos, né? A gente tem o obelisco, que é um monumento pequeno, lá no centro, perto do Cruzeiro, e aí depois a gente tem aquela obra de cimento, né? Da época da ditadura militar, né? Porque era muito comum, naquela época, se fazer aquele tipo de obra, né? E Sim. principalmente se utilizar, assim, os políticos, né? Eles se apropriarem dessa memória para também construírem a sua memória, né? A sua memória política. Então, existe. Aí eu queria até dizer que na história existe também, teve um trabalho de um aluno, inclusive acho que foi do professor Johnny, orientando o professor Johnny, que tratou, não foi do Johnny, foi outra pessoa, que tratou sobre aquele monumento, da construção daquele monumento, especificamente a construção daquele monumento, entendeu? Entendi, professora. E a gente também. Rafaela, deixa eu te dizer outra, hein, Rafaela, deixa eu te dizer outra coisa em relação a essa questão da memória, da gente fazer esses registros da memória. Porque, assim, a memória, você gravar uma história, por exemplo, de uma pessoa que ela conta uma história que os antepassados dela já contaram e que ela conta de outro jeito e tal e tal. Então, essa memória, ela deve ser entendida por nós, assim, como que uma necessidade da gente, enquanto pesquisadora ou pesquisador, a gente fazer esses registros. Mesmo que você não vá trabalhar com aquilo ali, mas você fazer aqueles registros. Por quê? Essa geração de 80, de 90 anos e tanto, e principalmente agora, nesse contexto dessa pandemia, a gente não sabe quem é que a gente vai alcançar depois dessa pandemia, né? A gente não sabe nem a gente que é mais novo, mas considerando assim que as pessoas que têm mais idade, elas estão mais em risco do que outras, né? A gente não sabe. Então, é cada vez mais urgente e necessário que a gente tenha também esse olhar. Então, esse nosso olhar enquanto pesquisador, ele é um olhar assim, né, que vai se alargando para diversas possibilidades que a gente possa abordar sobre o nosso objeto de pesquisa. A gente não descartar nenhuma dessas vertentes de possibilidades de pesquisa. E uma delas, e muito importante, é a da memória. Do registro da memória, né? Certo. Tem um comentário aqui que eu achei bem interessante do Murilo Leal. Ele falou que ele já viu um comentário sobre esses corpos dos soldados terem ficado no próprio campo de batalha, pois eram muitos. Que ele viu em um. Sim, sim. E também a gente tem que lembrar. Inclusive, tinha uma pessoa em Campo Maior, mas eu não sei se ele fez isso, mas ele chegou a me falar isso. É uma pessoa que também gosta de pesquisar, já é um senhor, né? E ele dizia sempre para mim assim, que ele queria fazer era uma espécie de pesquisa em vários cemitérios em Campo Maior. Vários cemitérios em Campo Maior, para saber dos enterramentos da época, gente. Porque ali morreram muitas pessoas não só na batalha, mas depois em consequência da batalha. E a gente não encontrou nenhum registro vamos dizer assim, desses cadernos de óbitos da época, né? A Jéssica Gadelha, que eu orientei a pesquisa dela do mestrado, foi minha primeira orientanda, um grande presente que eu tive nessa orientação da Jéssica,
foi orientando aqui do meu amigo Domingos, que eu não sei se ele ainda está, mas ele estava no início aqui, né? Ela começou esse trabalho na graduação com o Domingos, com o professor Domingos, que é professor no IFP de São Raimundo Nonato. E aí, no mestrado, a Jéssica veio para a arqueologia, aqui para o mestrado de arqueologia, foi a época que eu tinha chegado, e a Jéssica veio ser minha orientanda, né? Foi esse grande presente que eu estreiei na pós-graduação com essa pesquisa da Jéssica, maravilhosa. E uma das coisas que eu recomendei à Jéssica, que ela estava estudando nos livros, estudando o cemitério Santo Antônio, e observando lá os registros, né, dos mortos. Eu digo, Jéssica, eu queria que você, no seu, veja aí a época, dos registros da época, o antes e o depois da batalha, dos anos, né, o ano de 1823, começando por 21, 22, 23, até 26, e observar como eram os registros lá. E simplesmente não tem registro desse período, não tem os registros desse período, entendeu? Aí a gente não sabe se é proposital, né? Ou se essas páginas foram arrancadas. Então, por essas razões, gente, existe também uma outra questão que a gente fala, né? Eu creio que eu desejo escrever alguma coisa sobre isso, que é sobre os silêncios sobre o genipapo, né? Aquilo que não se diz, ou que se diz em silêncio, ou então que ficou abafado, ou que não se podia falar, né? Da época da Batalha do Genipapo, certo? Se vocês, Rafaela, se tu não Oi, disser professora. para, Rafaela, o negócio aqui vai longe. Se vocês querem um outro dado, a cidade de Boqueirão do Piauí, gente, existe uma história também, assim, fascinante, que eu realmente, quando eu ouvi isso, eu fui lá para fazer um registro, né? Que é de que a cidade de Boqueirão do Piauí, ela surgiu a partir de uma romaria que as pessoas faziam em torno de uma capela e de um cemitério. E esse cemitério, existe uma história que esse cemitério teve início com o enterramento de uma pessoa que foi ferido na época participando da Batalha do Genipapo, e ele fugiu do campo da batalha, ele saiu ferido e terminou morrendo por não encontrar socorro. Essa é outra história, assim, que fica na memória, entendeu? Desse cemitério. E aí eu fico me perguntando quantas e quantas outras histórias existem. Outra história também que precisa, assim, eu acho que precisa ser registrado é numa outra localidade chamada a Lagoa do Jacaré, que foi ali, hoje é município de como é que chama? Município de Piracuruca. Município de Piracuruca. A Lagoa do Jacaré é famosa também nos registros, porque lá ocorreu um confronto entre as tropas que protegiam a cidade, que era uma tropa cearense que estava ali, e as tropas do FIDIE. Então, eles tiveram um confronto naquele local, e eu fui lá. Quando eu cheguei lá, conversando com algumas famílias, aí as pessoas disseram, não, aqui tem um cemitério chamado Cemitério da Cruz, e que ninguém sabe, só sabe que é da antiguidade, esse cemitério. Então, eu, infelizmente, não pude voltar mais lá para poder investigar, mas é um outro interesse também que eu tenho. Entendi, professora. Então, só para vocês terem uma ideia de como essa história do estudo dos campos de batalha, ela, assim, vai se alastrando, vai puxando novas possibilidades, porque aí você tem os caminhos das tropas, e os caminhos das tropas tem os confrontos em vários locais. A gente tem, por exemplo, a tropa do FIDIE passou aproximadamente
3 meses em Parnaíba. Então, tudo isso é muita coisa para a gente investigar, então eu quero que vocês se motivem para pesquisar comigo, tá? Sim. Com minha palavra, Rafaela. Nossa, professora, realmente é preciso ainda muita pesquisa em relação à batalha para nós. Eu quero ver se o Murilo, se ele está me ouvindo aí, se ele se anima, né? Porque a gente tinha um projeto para esse ano, mas nós vamos fazer, né? Nós vamos seguir. Viu? Pois veja aí se tem algum comentário mais, alguma pergunta, se a professora Aline quer falar alguma coisa, Ana Luísa e professor Domingo, se ainda estão aí, não sei, eu acho que a conversa foi longa aqui, né? Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta para falar, quiser abrir o microfone, pode perguntar. Certo. Eu vou, então, tirar aqui o compartilhamento, deixa eu ver se eu vou acertar. Certo, é só parar a apresentação. Ir lá e parar a apresentação. Tá, deixa eu ver. Eu saí da apresentação aí, Rafael, porque aqui eu acho que eu saí, não sei se saí aí para vocês. Saiu? A senhora ainda está apresentando. A senhora vai na setinha de você estar apresentando, clica Ah, tá. novamente e pede para. Ou então pode parar. Parar, perfeito. Isso, para a Isso, apresentação. perfeito. Pronto, eu acho que já que ninguém tem mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, eu queria mais uma vez agradecer à professora Amparo por essa apresentação incrível, por essa fala maravilhosa, né? Essa luz sobre arqueologia em campos de batalha, arqueologia da violência, a pesquisa sobre a arqueologia do genipapo. E queria agradecer também, né, a todas as pessoas que assistiram, todos os nossos convidados que nos prestigiaram nesse dia. E queria também fazer a chamada para o encontro de quarta-feira, que vai ser o quarto encontro do evento, que é Tecnologia Lítica e Abordagem Tecnofuncional, com o convidado Marco Paulo de Mello Ramos, e o mediador vai ser o Lucas Costa. E é isso. Muito bem, eu quero agradecer, Rafaela, a você pelo convite, a professora Ana Luísa, a professora Aline, gente, e as demais 28 pessoas que eu estou vendo aqui que estão presentes ainda. Muito obrigada aí a vocês, né? E a gente está aqui à disposição para também para que vocês se motivem. Rafaela, eu queria falar uma última coisa aqui, Pode falar. citando também, porque são muitos trabalhos, né? Mas eu não poderia deixar de citar aqui o trabalho do Marcelo, lá de São Raimundo. Ele fez uma pesquisa na área, na região ali chamada da Guerra do Pau de Colher, a Guerra do Pau de Colher, né? Que foi uma guerra, na verdade, foi um combate, assim, uma perseguição não sei se a gente pode chamar assim também, né? Missionários, ou as pessoas que foram desertando ali de Canudos, né? E foram formar comunidades em outro local. E formaram uma comunidade ali na fronteira aqui do sul-sudeste do estado, entre o Piauí e a Bahia, né? Então, essa Guerra do Pau de Colher, ela é muito interessante. Isso foi um trabalho também já realizado. A orientação foi mais de um estudo da paisagem, né? Com o professor Gregoire, que fez essa orientação desse trabalho, mas eu também pude acompanhar e participei da banca dele, e foi, assim, um trabalho muito interessante. E aí, gente, tem muitas outras questões nessa área de conflito, de guerra, de batalha, que a gente pode estar atento para a gente poder também estar fazendo esses registros, né? Muito obrigada. Com certeza, professora.
Eu que agradeço e obrigada. Obrigada, senhora, mais uma vez. Obrigada a todos vocês que participaram. Boa noite e até Boa quarta-feira. noite, boa noite, boa noite. Nem todas as vezes eu vou estar presente, mas eu tenho visto depois, eu já vi, inclusive, as duas que já aconteceram. Tudo bem, então, professor. Tá bom. Obrigada. De Tchau. nada, querida. Tchau.